Hello, people! Family Show chegando agora nessa tarde, aqui na sua casa. Eu não sei onde você está, se é no seu trabalho, ou se é na sua casa mesmo, ou enfim, ou se é na rua, no trânsito, não importa. O que importa é que você está aqui com a gente, nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário que você estava a semana passada. Ah, não estava? Você não sabe o que você perdeu. Se você perdeu o programa da semana passada, acessa agora tvbarueri.live. Foi uma entrevista incrível. A gente entrevistou 2 super jogadores de futebol aqui. Nós falamos sobre pressão. Então, foi muito bacana. E hoje não vai ser diferente. Como o nosso programa ele tem uma proposta de trazer atualidades, reflexão e música, a gente resolveu falar hoje sobre perseguição cristã, perseguição evangélica. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente está tendo muitos rumores, e que rumores, né? Os pastores estão sendo perseguidos, você acha que é isso? Ou você acha que as pessoas, elas tendem a querer colocar palavras na boca que não foram ditas? Ou você acha que a realidade é bem diferente do que acontece? A gente vai falar sobre isso tudo baseado no texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus disse assim, olha, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, bem-aventurados sois vós quando mentirem contra vocês, bem-aventurados sois vós quando levantarem um falso testemunho todo por minha causa. Foi Jesus quem disse isso, hein, gente? Há quanto tempo atrás? Mas que palavra atual! Será que ela se aplica aos nossos tempos? Sim ou não? Você pode comentar. Eu vou para um break. Não sai daí, pega a sua xícara de café e volta, porque hoje eu tenho 2 convidados também muito especiais. A Elisângela Aquino e o Tiago Rodrigues, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Pega a xícara de café, não sai daí, que eu volto já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que você não está gostando de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção.
Voltamos, então eu vou apresentar para vocês a minha querida Elisângela Aquino. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde, querida. Tudo bom com Tudo você? bem? É um prazer ter você aqui conosco. A Elisângela que trabalha aí com imagem hoje, já foi empresária do ramo financeiro, tem muita experiência nessa área, mas hoje você cuida realmente de orientar as pessoas em relação à sua imagem, é isso? Exatamente. Eu ressignifico o closet do cliente, né? Trabalhei 20 anos no mercado financeiro, numa instituição bancária super bem conceituada no Brasil. E eu virei a chave. Eu falei, não, agora eu quero um momento para cuidar das mulheres, né? E no momento de ressignificação de um guarda-roupa. Que mulher que não gostaria de estar sempre bonita? Todas. Todas. E aproveitar aquilo que ela tem. Agora sua né? voz chegou legal. Obrigada, produção. E, né, que mulher que não gostaria de estar bem vestida. E isso eu aprendi, inclusive foi no banco. Eu sempre fui uma consumista, assim, muito consumista em roupa. Teve um momento que eu tive que parar. Tudo tem o seu momento, tive que parar. E nesse momento que eu tive que parar, eu falei, poxa vida. Aí veio a frase, vista bem com o que tem. Vista bem com o que eu tenho. E olha, Jolie, eu não repetia uma roupa no banco. Porque eu me vestia do que eu tinha. O que eu tinha no bolso, o que eu tinha dentro do closet e como eu estava também. Uau, né? então você devia ter muita roupa mesmo. Você sabe que todas as mulheres falam isso, não, mas realmente era uma consumista, mas eu virei a chave e inverti essa situação. Falei, não, vou vestir bem com o que eu tenho. Ah, que bacana. E é a ressignificação do guarda-roupa. E não só isso. No momento que você está da sua vida, não é só a roupa, é o momento, o corpo que você está. Né? Então, vista bem com o que você tem. Bacana em isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Perfeito. Boa tarde, meu querido Tiago Rodrigues, empresário, CEO hoje da Centerlift. Isso, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Isso mesmo, hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou o CEO da minha própria empresa, Centerlift Elevadores. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, então a Elisângela estava falando que a gente tem que se vestir bem com o que tem. Com o cenário que está hoje no nosso país, essa frase é muito bem apropriada, né? Com certeza. Vocês sabiam que a Shein está sendo taxada? A mulherada gosta da Shein, né? A Shein, eu vou dizer que seria um escape nesse tempo, Elisângela. Mais ou menos. Mais né? ou menos mais por ou quê? menos. Mais para mais ou mais para menos? É mais para menos. Eu não compro Shein, mas não pelo fato de por causa da roupa, porque como que eu vou te dizer? Eu gosto de provar. O meu negócio, Jolie, é você, sabe, tá junto, olhar nos olhos. Você não é consumista então do mercado de internet. Não. Você não compra pelo e-commerce. Não, muito difícil. Eu gosto de estar junto, olhar Você nos tem que olhos. sentir a roupa. Eu tenho que sentir. Agora vamos gosto. falar, empresário, meu querido Tiago. Tá difícil empresariar hoje no país, a Shein sendo taxada, as reformas aí tributárias querendo avançarem a todo vapor. Como é que você fala para mim sobre isso? O que você diz para nós sobre isso? Sim, realmente hoje está muito difícil essa questão da taxação. Chegou também no ramo do elevador, né? Porque a gente precisa de componentes para placa, os equipamentos do elevador, e hoje realmente tudo que você pede também está sendo taxado, está bem puxado. Infelizmente, a gente costuma dizer no ramo empresarial que o governo não ajuda muito, né? Então, a gente tem que se desdobrar, ver um local, outro, para conseguir tirar um tempo hábil, né? Porque, infelizmente, até o tempo, fora a taxação, a gente exportar o que precisa está um pouco complicado. Não é mais no tempo que era antes que chegava. Então, a importação está bem complexa. O mundo está complexo hoje, né? Vamos dizer assim. O tema que a gente vai falar, discorrer aqui hoje é sobre perseguição. A gente vai falar sobre o âmbito da perseguição religiosa. Nós tivemos aí nas mídias sociais um burburinho muito grande sobre a fala do pastor André Valadão, que é o pastor líder hoje da Igreja Lagoinha, Batista da Lagoinha. Eles editaram uma fala do pastor André Valadão em um discurso que ele fazia na igreja dele ali em Orlando.
E nesse discurso, ele colocou algumas coisas no contexto do que ele falava e fizeram realmente um corte. E agora ele está sendo pego por essa fala. Bom, os cristãos, eles sempre foram perseguidos. Isso não é nenhuma surpresa, isso não é novo. Mas a Bíblia também está se cumprindo. Então, nós temos que, nesse tempo, você que é cristão, ou não, mas que você que professa alguma fé, nós temos que hoje buscar a fonte e a veracidade das informações. Porque a verdade, muitas vezes, ela já está sendo maquiada e muitas pessoas estão comendo comida que não é a comida da fonte. Já é uma comida que já chegou ali para você estragada. Estou dizendo isso usando uma metáfora, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, a gente citou agora um pouco o contexto político, porque existe um contexto todo político, econômico, que permeia o nosso país, mas permeia o mundo. Né? A guerra na Ucrânia ainda não acabou, mas não se fala mais nisso. A gente sabe que o ano passado já havia uma situação caótica em relação a conseguir fertilizantes da Rússia para o Brasil. E foi feita pelo governo anterior toda essa negociação com esses fertilizantes, mas agora isso realmente não é mais da mesma forma. O agronegócio, daqui a pouco, ele vai começar a sofrer essa falta de fertilizantes se não houver uma boa conversa com esse mercado, né, da Rússia, que é a Rússia que tem esses fertilizantes que ela exporta para o mundo todo. E a gente veja chegar aqui no Brasil, né, esse impacto todo, não só decorrente da guerra da Ucrânia, mas também do que está acontecendo no mundo com essa agenda 2030 globalista que está sendo defendida por algumas classes, a gente pode dizer assim. Vocês sabiam que na França, esses dias, essa semana atrás, houve uma queima de muitas coisas, e entre elas um acervo de uma biblioteca que era centenária. Então, o que a gente percebe? Há um movimento nesse tempo para que a história que vem de lá de trás, principalmente a história pautada no modelo judaico-cristão, ela seja anulada, ela seja destruída. Então, assim, na Agenda 2030, você pode ser o que você quiser. Você fala em relação a valores, a princípios que nós aprendemos e que norteia toda uma família, que é um programa que a gente fala de família. De repente, a gente já vê que, se você continuar muito nessa narrativa, muito nessa concepção desses valores, do ponto de vista dessa agenda, você é uma pessoa retrógrada. Não cabe mais. Então, a igreja está sofrendo isso, porque os valores que pregou o pastor André Valadão, que são os meus valores, vou dizer assim, se falando de família, que são os valores de muitas pessoas, já não cabe mais para a realidade e para o que se espera nesse tempo. Elisângela, você é da mesma igreja há quanto tempo? Olha, Jolie, eu sou da Renascer em Cristo, é uma família há 27 anos. 27 anos da igreja Renascer em 27 já anos. É bispa, já? Então... Não. Não, mas 27 anos. Isso daí é uma raridade, hein? Assim, eu amo a bispa Sônia. Eu também. Ela já me entrevistou, eu gosto muito dela. Uma querida. Eu fui num dos primeiros acampamentos que ela fez aqui em São Paulo. Sério? Sério. Sou fã de carteirinha dela, do apóstolo, por toda a trajetória que eles têm no reino de Deus, né? A entrega deles. E, exatamente. Mas eu penso que você já era para ser uma bispa, uma pastora, com tanto tempo ali na igreja. Conta pra gente. Pois é. É que depende do chamado, né? Na verdade, a gente é pastora, né? Claro que a gente tem toda a parte do protocolo da unção. E é um relaxo da minha parte. Eu vou ser pastora, assim, vou fazer de tudo para você, porque é necessário. A gente tem que ter essa autoridade, até para as pessoas respeitar. A gente, como um todo, no mundo que a gente está vivendo. Sim, e você tem o lastro, né? 27 anos não são 27 dias. Você começou lá desde o primórdio com a Renascer. Exatamente. A gente começou com o Bispo Abud, né? Não tinha igreja nenhuma em Alphaville. Na verdade, era a nossa igreja, e eu acho que tinha a Universal na Araguaia.
E, assim, foi um divisor de águas que esteve, né? Começou com a nossa e depois foi abrindo. E hoje está essa bênção de igrejas. Glória a Deus por isso, né? Tem muitas Glória a Deus, igrejas muitas hoje, Alphaville. muitas Agora elas já igrejas. estão até disputando espaço, né? Porque já não tem mais. E é uma bênção, né? Sim. Então, estamos lá. Meu marido hoje é pastor Cleiton, querido. Estou há 23 anos casada. E 33 anos com ele, 10 anos de namoro e 23 de casado. Que bênção. Tenho Você pode falar, viu, Elisângela? Tenho 2 filhos lindos, João. Vai fazer 20 anos a Sofia, que tem 14. São frutos realmente dessa entrega, desse tempo que eu estou na igreja, que eu era um estéril. Então, você pode muito bem falar sobre essa questão da perseguição, porque a Bispa Sônia e o apóstolo Estevão, eles já estiveram no cenário que o André hoje está. Exatamente. De uma forma diferente, né? Exatamente. Foi exatamente isso mesmo. E quando a gente estava conversando, que quando você dá a sua cara para bater, você se entrega, tem esse tipo de coisa. Né? Quando você se expõe. Se expõe, exatamente, se expõe nesse sentido. Mas, assim, eu creio assim que há um preparo espiritual deles, porque eles são marcados realmente por Deus para estarem nesse propósito, nessa frente. Né? E, assim, se estão sendo perseguidos, ninguém persegue aquilo que não... Né, como que eu posso te dizer? Que não enxerga que não dá certo. Né? Então, na sua concepção, quando uma pessoa é perseguida, é porque tem algo de valor nela. Exatamente, muito bem colocado, exatamente. E você, Tiago, você acha isso? Quando uma pessoa é perseguida, é porque tem algo de valor nela ou não? Isso pode acontecer por outro motivo? É como o dito popular, né? A árvore que dá fruto vai receber pedrada, não tem como. A pessoa que ali está exposta. E eu acho que a questão tanto da internet, né? Hoje você vê realmente, se a pessoa cortar um texto e esquecer do contexto, dá, infelizmente, o que aconteceu com o pastor André Baladão. Dá um pretexto para a pessoa ser banida. Sim, tem assuntos... é complicado. E tem assuntos que não tem como você não prolongar ele. E então acaba tendo que... acontecendo isso, né? Que a pessoa corta um pedaço e, na verdade, se for ver o texto todo, a frase toda, a fala toda, você vai ver que realmente não teve aquela intenção, né? O pessoal hoje da internet está fazendo de tudo para se promover com um pedacinho, algo que você fale que, infelizmente, não ficou bem colocado ou bem posicionado. E a falta de respeito, isso também, né? Hoje as pessoas estão muito na liberalidade, né? É uma falta de respeito muito grande. As pessoas estão nessa liberalidade, né? Vou fazer o que eu quero, vou falar o que eu quero e não tenho respeito, né? Eu acho que falta respeito. Igual o nosso querido está colocando, que cortam, não vê o texto, mas não vê, né, o contexto e fica por isso mesmo, né? Sim, agora eu vou fazer um outro lado aqui. Por ocasião das eleições presidenciais que só tem 6 meses que se deram, havia uma guerra ferrenha de narrativas do lado da direita e do lado da esquerda. A igreja ela se posicionou do lado que ela acreditava, mas ela incorreu, dizem, né, as pessoas, em fake news. Você acha que hoje está sendo um acerto de contas? Olha, Julie, você fez uma colocação perfeita. Pode ser, sim. Eu acredito que pode ser isso mesmo. Um acerto de contas. Vai falar, olha, quem não ficou do meu lado agora que aguente. Entende? Eu acredito que seja isso também, viu? Muito bem colocado isso. E você, Tiago? Também acredito. Infelizmente, a gente vê que o lado que a igreja apostou em si, apoiou, não foi o vencedor, mas infelizmente demonstraram uma coisa na eleições, né, que não haveria, mas até no ramo mesmo empresarial a gente já sente a diferença. O mês de janeiro, fevereiro, até o começo de março, a gente não estava sentindo tanto como está sentindo os 3 últimos meses, esse último trimestre. Está bem difícil. Então, isso a gente está falando só da questão das narrativas, e o que você está me dizendo agora que está difícil é a questão do mercado mesmo, né? O poder de compra das pessoas diminuiu. Então, a gente viu que algumas narrativas elas eram bem falsas, porque aquilo que era em prol do trabalho,
né, em prol de aumentar o poder de compra das pessoas, não está acontecendo isso. Não. Não, na verdade, até a gente que é pai, de família, que temos pessoas que dependem da gente, né? O que a gente normalmente conseguia comprar com uma compra de R$ 1.200, hoje com R$ 2.000 você não faz mais. Você não compra. Bom, eu vou pôr um break, daqui a pouco eu volto. Nesse calor e vim aqui na cafeteria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luiz, para você vir aqui na cafeteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Bom, estamos voltando. E você que chegou agora, o nosso tema de hoje aqui no Boa Tarde Família é perseguição religiosa. Você acha que os cristãos, na atualidade, estão sofrendo boicotes ou não? O que você acha? Nós estamos na guerra das narrativas. Você acha que hoje o que está acontecendo também é um acerto de contas com o que aconteceu nos últimos tempos, em relação ao que aconteceu nos últimos tempos, em relação a fake news e tantas outras coisas que se falou, ou não? Você entende que realmente tudo que está acontecendo pelo jornal mais atualizado do mundo, que se chama Bíblia, realmente tem que acontecer? A palavra de Deus fala: bem-aventurados sois vós,
quando vos perseguirem, vos caluniarem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus já sabia que o cristão passaria por situações dessa forma. Por quê? Porque a verdade, ela confronta as pessoas. A verdade nem sempre ela é bem aceita. E nós estamos vivendo num tempo em que a verdade está sendo relativizada. Eles falam assim, mas que verdade? A verdade é Deus, a verdade é Jesus, a verdade é o Verbo. Quando nós estamos nessa verdade, os nossos olhos eles são abertos e nós conseguimos enxergar. E quem muitas vezes não quer que a gente enxerga é porque tem algum plano para que você fique na sua cegueira sendo manipulado. Elisângela, eu estava falando com você e com o meu amigo Tiago que o que está acontecendo hoje, né, a gente tem falado que a Bíblia diz que o Deus desse século ele cegou o entendimento das pessoas e, em nome do verde que você está usando, que é a esperança, a nossa esperança está em Jesus, amém? Amém, amém, amém. Mas o que está acontecendo hoje dá impressão que existe um sono, né? É como se parece que muitas pessoas estão dormindo, estão achando que está tudo bem e eu não quero saber de política, deixa isso para lá. E é isso realmente que se deseja, né? Deixa para lá porque é assim mesmo, sempre foi. O Brasil tem um histórico de corrupção, o Brasil tem um histórico de traição, o Brasil tem um histórico de coisas erradas, que vieram aqui, tiraram tudo que essa terra abençoada tinha, levaram para Portugal. Então, e muitas vezes se cansa, né, de tantos anos de luta, e quando parece que as coisas vão melhorar, o nosso país hoje ele está completamente vendido, né, vendido para organizações que realmente a gente sabe e tem essa ciência. Mas você diria que parece que está todos num caldeirão, a água está esquentando, mas ela começou a esquentar aos poucos. Fala sobre isso, Tiago. Fala, o que você pensa sobre isso? A água está esquentando aos pouquinhos, igual o sapo. E aí está esquentando, mas o sapo não está se dando conta. Daqui a pouco ele vai morrer e vai achar que está vivo ainda. Sim. Então, infelizmente, eu acho que o povo brasileiro foi um pouco enganado, né? O atual governo fez algo lá atrás que muitos acreditavam e veio acreditando, e com isso até a própria igreja acabou uma partícula pequena, mas votaram muito forte na questão de quem agora é o atual presidente e infelizmente acho que foi um tiro no pé na igreja, né? Acho que quando se der conta mesmo, foi igual eu estava comentando, a gente mesmo, o próprio empresário, né, quem faz empreendedorismo no Brasil, sabe que não está fácil. Já estamos começando a sentir. Então, acho que realmente quando quem votou até que o que foi dito na própria eleição já não está sendo sustentado, né? É muito complicado. E com isso a igreja também já está começando realmente sentir a questão da perseguição, sim. Uau! Fala, Elisângela. E assim, eu vou além até. Porque alguns cristãos estão aproveitando o imediatismo, tá? Meio vou aproveitar esse momento, é o imediatismo. E não tá vivendo uma constância, que é a palavra de Deus, né? Você tem que, você não pode ver o imediatismo. Agora tá bom, de repente vou pegar um pedacinho que tá bom, vou aproveitar. Não. Servir ao Senhor é estreito, né? Então você tem que ter constância, tem que sempre estar exercendo, praticando, tendo foco, não imediatismo. O imediatismo não dá, porque o imediatismo te envolve. E não é envolvimento servir ao Senhor. Servir a Deus é constância, é diário. Então, quando você fala dessa questão do imediatismo, existe um paradoxo, né? Nós deveríamos viver o imediatismo sob o prisma de que o dia de amanhã não nos pertence, no sentido de que tudo que eu tenho que fazer no reino, para Deus,
eu faço hoje com excelência, porque amanhã não me pertence. Perfeito. Nesse ponto. Mas quando você fala do imediatismo, você está querendo dizer assim, bom, eu ainda posso me valer do que pode me dar lucro. Perfeito, exatamente isso, exatamente Eu ainda isso. posso me valer do que... Então, tá dando Isso lucro aqui mesmo. ainda? Deixa dar, eu vou usufruir o máximo que eu posso aqui e depois eu vejo. É uma decisão sem avaliar a consequência. É onde se corrompe, né? Onde você Sim. acaba se corrompendo justamente por causa disso. Quando eu falo imediatismo, exatamente como você colocou, tem as duas partes, né? Os dois gatilhos. Ou você dá o imediatismo para virar uma constância, ou você vira o imediatismo para se corromper, para viver aquilo e pronto, e esquecer do próximo, né? É exatamente isso. Então, são dias muito difíceis, né? Nós temos visto aí o Nicolas Ferreira, que foi o grande expoente jovem da direita, né, que se estabeleceu no país. Ele fez essas últimas semanas várias lives, né, com muitas autoridades. E uma das lives que me chamou a atenção foi que ele fez com a missionária Camila Barros. E foi muito interessante uma das falas dela, porque ela falou assim, olha, você vai me desculpar quando a gente falar de justiça, mas se a gente for falar e clamar por justiça, a igreja, ela também vai ter as suas continhas a serem pagas. Ela falou isso. E realmente essa fala é uma fala muito forte. E faz sentido para você essa fala, Tiago? Então, a Bíblia é muito atual, né? A gente sabe, por ser cristão, a gente se baseia na Bíblia. E se for puxar desde alguns textos, a gente vê o próprio Estevão, né? Como ele sofreu por realmente pregar o evangelho assíduo. Ele teve a própria perseguição pela própria igreja, ao ponto de ser apedrejado, e aquela passagem tão linda que a gente conhece, né? De ver os céus abertos e Jesus assentado à direita do Pai. Mas realmente o que ela falou tem todo sentido. É bem complicado. Elisângela, vou perguntar algo para você. Vou comentar algo aqui que é o que aconteceu. A meu ver, existe em toda a sociedade o lado esquecido. E o governo Bolsonaro, em relação a um lado, ele esquecia esse lado e ele dizia que isso não existia. Eu vou dizer em relação ao racismo, tá? Porque hoje, quando você fala da organização LGBTQIA+, bababá, ela está englobando mulheres, está englobando pessoas que homoafetivas e está englobando também a questão do negro. A igreja, ela tem os seus valores, os seus padrões, né? Mas o governo atual, anterior, ele falava em relação, tudo em relação às iniciativas contra o racismo. Muitas vezes ele falava bem assim, eu sou daltônico, eu não vejo cor de pessoas. Mas ele não poderia falar dessa forma, porque isso era em relação a ele. Nós vivemos uma sociedade que é, sim, racista, e é muito racista. E, inclusive, eu estava conversando com algumas amigas minhas, até pastoras, ela falou assim, Jolie, olha só, quando eu vou pregar numa igreja, eu não prego menos do que fulana, mas eles me dão um valor de oferta menor, pelo fato de eu ser negra. É um assunto que parece pesado, né? Mas o que aconteceu? Eu não estou justificando, mas quando você tem um líder estadista que diz que teoricamente é como se ele anulasse a sua história de luta, de perseguição, de tudo que você passou, eu isso não é um mimimi e não é um discurso, como que eu posso dizer, daquelas pessoas que costumam querer ser vitimista. Não é vitimismo que eu estou querendo dizer, que eu estou dizendo de história. Não dá para você apagar, dizer que o Brasil nunca teve racismo. É que realmente nós temos um histórico no nosso país de escravidão. Então, esse povo, né, que são ancestrais, né, que se você pegar a ancestralidade, tudo o que aconteceu, houve-se uma história. E houve-se um débito dessa nação para com os negros que construíram essa nação.
Então, não dá simplesmente para chegar alguém e falar assim, olha, eu não vejo cor, eu vejo todas as cores iguais. Ok, essa é uma posição sua. Mas você deixar de reconhecer que as pessoas deixam de ter acesso por causa daquilo que é imposto na sociedade, isso você não pode fazer. Então, assim, eu até concordo que quando a gente nivela todo mundo igual, é o que deveria ser. Sim. Só que você não consegue resolver um problema social dessa forma. Por quê? Porque vai continuar sendo velado. Na hora que você for fazer uma entrevista de emprego, eu vou preferir o branquinho e não o neguinho. E isso existe. Né? Existe isso. As pessoas fazem essa diferenciação. Não vou dizer todas, existe exceção já, a gente já melhorou muito, já avançou muito por causa das políticas públicas. Se não existissem essas políticas públicas, as pessoas elas continuariam sendo excluídas, né? Por sua raça, por sua cor e até pela sua condição social, sim. Agora, vamos trazer para o contexto cristão isso. Como é que a igreja tem se posicionado em relação a esses cristãos? Ela também trata teoricamente, todo mundo como um igual. Você está aqui no meu culto, você é tratado igual ao outro. No meu culto. O meu culto é democrático? Não. Tem que ser também? Acho que não. Mas tem que ter direito de acesso para todo mundo igual, no sentido do outro não se sentir preterido. E eu penso que esses 2 milhões de pessoas que poderiam ter decidido as eleições para a direita, elas estavam entre essas pessoas que não foram olhadas com o cuidado que se deveria. Então, é isso que eu penso. O que você pode... Qual era a sua pergunta agora para mim? Na verdade, até uma colocação. Eu acredito que, né, o Bolsonaro que fez essa colocação, ele foi mal interpretado. E essa mal interpretação ocasionou todas essas pessoas que foram... Né, ele foi mal interpretado e essas pessoas aproveitaram isso e acabaram... Né, colocando ele, né, jogando pedra, julgando, colocando pedra. Ele falou e não é nada disso, né? E em relação à igreja em si, até pelo tempo que eu estou na minha igreja, eu não vejo essa diferença. Eu já vejo assim, em nome de Jesus, eu não vejo essa diferença. Todo mundo é tratado, todo mundo é igual e todo mundo tem os mesmos acessos. Sim. E você, Tiago, o que você acha? Então, eu me coloco na mesma posição. Graças a Deus, a igreja que eu frequento não tem essa questão. Mas se você parar para olhar num nível realmente global, você vai ver que a maioria dos líderes realmente são brancos. Você vê poucos pastores negros assim que tá no auge. Realmente a gente sente que, infelizmente, há um pouco de racismo, que realmente o negro tem pouco acesso e poderia ter mais. Agora, você acha que isso acontece porque... A gente está numa população que, se você for pegar o censo, a maioria da população brasileira não é branca, ela é negra ou miscigenada. Então, assim, se você pegar pelo censo e pela quantidade de pessoas que existem no Brasil, e dizem também os percentuais que o evangélico hoje é quase 50% da população, sim, quase 50%. Então a conta também não fecha. Então, o que acontece é o seguinte, por que não tem tantos pastores negros? Por quê? Eles estão fora da igreja, não se converteram, ou não tiveram acesso, ou não se interessaram, ou não tinha capacidade o suficiente para ocuparem esses cargos também? Será que, de repente, eles mesmos se auto... eu não sou capaz? Porque não vão deixar? De repente, eles não se sentem à vontade, eles mesmos não se sentem à vontade para tomar frente? As pessoas mesmo se auto-sabotam. Exatamente, eu acredito Mas que pode ser isso. Mas você não acha que não seria muito fácil só ir por essa narrativa que o negro se auto-sabota? Não, também, mas eu não sei se é porque eu vivo numa realidade totalmente diferente lá na igreja. A gente, acho que nós temos vários pastores. Você não vê essa diferença? Eu não vejo, Julie, sério, eu não vejo, assim, eu tenho um versículo que eu amo. Seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Eu não vejo, menina. Eu amo esse versículo Eu também. amo, eu tenho tatuado nas costas, tanto que né? Então, assim, eu não vejo, assim. Essa diferença. Essa diferença. Então, é interessante porque... Mas o fato de você não ver não significa que não exista. Sabe por que eu estou te falando isso? É porque, como você nunca parou, talvez, para avaliar essa outra realidade, talvez você também não tenha vivido essa outra realidade, você trafega
no ambiente que lhe é familiar. Pode ser, com certeza, Entendeu? é isso mesmo. Mas outras pessoas que vivem todos os dias uma palavra de rejeição, que todo dia enfrentam um não, que todo dia, mesmo ela tendo, ela falando melhor, ela se posicionando melhor ou não, ela não vai ser escolhida. Por quê? Porque existe. Entendeu? Entendi. Ou qual é o outro motivo? Entendi. Né? Não estou dizendo que é todas as vezes. Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que Deus ele é tão justo e ele faz justiça em tudo. E Com nós, que somos cristãos, a gente não pode pecar em nada. Sim. Nem nisso. Por quê? Porque se Deus ele é a própria justiça, se nós pecarmos nessa situação, ele vai acertar essa conta. É E verdade. quantas mães não estiveram de joelhos nesse tempo, orando para que seus filhos que estavam aí marginalizados, sem ter oportunidade, não tivesse a vida preservada e guardada por Deus. Verdade. Não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo caldeirão, no sentido assim, o menino que roubou alguma coisinha ali, daquele que fez um crime hediondo. Sim. Porque esse menino, ele quer ter o tênis que o menino de Alphaville tem. Então, ele vai roubar um. Ele pode estar roubando um tênis. Percebe essa questão? Então, assim, e como é que nós, dentro da igreja, a gente tratou isso? Se a Bíblia manda a gente amar, a gente só deu cesta básica, a gente trouxe inclusão. Não que seja a nossa responsabilidade no sentido só de organização, porque a gente trata a questão espiritual. A questão social é mais do governo. Não é assim? Sim. Só que hoje a igreja ela tem um papel social muito importante. Então, eu falo assim que nesse esses 2 milhões de pessoas, de cristãos, que a gente sabe, que decidiram pelas eleições, onde eles estavam? Quem eram eles? Na verdade, acho que entrou num assunto agora muito bacana, né? A igreja tem que ter um papel social muito forte. Até pelo fato que você prega a Bíblia. E como você vai pregar do pão para quem não tem pão? É muito complicado, muito complexo o assunto, né? Você tem que falar, mas o amor não é só de palavras, é de ações também, né? É de ações também, porque enquanto eu não sofro aquilo, como é que eu vou me colocar no lugar do meu irmão? Se eu não tenho domínio daquilo. Então, acho que tem que ter algumas pautas que tem que se trazer. Tem que se trazer à tona. Não adianta a gente só crucificar. Eu vou crucificar porque você tem esse comportamento. Não. A gente tem que procurar o histórico. Porque eu creio que Deus, ele é a própria justiça. E quando ele olha de lá do trono dele, ninguém escapa. Ninguém. Todo mundo está pintadinho de ouro. Está todo mundo bonitinho. Mas ele está vendo o nosso interno. E se ele estiver vendo todo mundo... É complicado, né, gente? Vamos de música agora. A produção já está falando faz tempo. Canta, canta, canta. Será que é para eu cantar? De pé ou sentada? De pé? Será que eu sei essa música ainda? Faz tanto tempo que eu não canto essa música. Uma Rebeca não quis cantar, né, Rebeca? Eu vim adorar o Rei Jesus. De todos os reinos, Ele é o Senhor. Eu vim adorar o Rei Jesus. De todos os reinos, Ele é o Senhor. A maior expressão de amor que já existe. A porta que se abriu pra no Éden eu novamente entrar. Eu vim adorar o Rei Jesus.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar gostando de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Bom, nós estávamos aqui conversando enquanto os comerciais estavam rolando sobre essa questão da perseguição que há, né? Não existe, a gente pode falar várias coisas, nós podemos discorrer sobre vários assuntos. E me veio uma notícia que agora, que saiu no UOL, que as pessoas que forem ligadas a um movimento sem teto ou sem terra, elas poderão entrar na universidade sem prestar vestibular, para a Universidade de Medicina. Será que isso daí é a inclusão a qualquer custo? Porque eu não tive acesso, então agora eu posso entrar na universidade sem passar para o vestibular. Eu discordo disso. Né? Se a gente for falar de uma inclusão, né? se essa for a bandeira que estamos querendo, né? Não, já que eu excluí lá atrás, então eu abro para você porque você não teve acesso, então você vai entrar. Eu discordo disso e espero que meus filhos não passem por esse médico. Eu também não. E eu também acredito que é porque os de quem está aprovando não vai passar. Mas tudo bem. A gente está falando sobre perseguição religiosa. Já estamos no final do nosso programa. Não deu tempo quase da gente falar. Mas esse texto que você citou, Elisângela, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso que realmente nós temos que ter, mas não ficarmos alheios ao que acontece. Porque o amor, a gente só pode praticar o amor quando a gente tem ciência de quem são as pessoas também. Porque como é que eu vou ajudar uma pessoa se eu não tenho noção do que ela tem, do que ela precisa, o que lhe falta, quais as lacunas? Né? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. E o meu amigo, fala essa sua fala que você disse agora, para a gente já terminar, sobre a Igreja Coach. Sim, hoje o que eu sinto com o avanço da internet, né, é que a igreja meio que está se tornando um coach, né? Tem muitas igrejas que hoje ela está muito light, não frisa, não zela realmente pela boa palavra. A pessoa chega, porque a verdade é que a gente sempre teve um dizer, né? O chegar pode ser chegar do jeito que você está. Jesus entende que você vai vir com o seu pecado, mas Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Sim. Então é essa questão de você se resguardar, buscar ler a palavra para você realmente entender qual é o foco.
Mas, infelizmente, hoje está tendo uma inclusão do lado negativo, não uma inclusão para transformar. Tipo, venha como estás e fique como estás, né? E não é a ideia da Venha Bíblia. como estás e pode permanecer dessa forma. Bom, só para finalizar, nós já estamos nas nossas considerações finais, porque foi muito rápido, né, gente? Mas há 10 anos atrás, a história era outra, mas eu me lembro que há 10 anos atrás, líderes como o pastor Silas Malafaia, ele já se posicionava frente a essa questão de se pregar realmente a palavra de Deus, né? Então, eu sei que muitas pessoas têm ressalvas em relação a ele. Ele é uma pessoa sanguínea que vai... Mas eu penso que outros líderes, muitos não se posicionaram como ele. Então, há 10 anos atrás, ele já falava que esse tempo ia chegar, e chegou. E eu vejo que quem não se posicionou lá atrás, agora está pagando o preço de não se posicionar. Porque eu penso que quando a gente não se posiciona de acordo com a palavra de Deus, a gente se torna conivente com aquilo que acontece. Então, essa questão de hoje, que você está citando, né, de ir para um lado mais coach, mais assim, pode vir, é assim mesmo, e é isso mesmo que você falou. Quem tem que nos confrontar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela realmente fala, você pode vir venha a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a mesma palavra diz que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala, sim, contra o pecado, né? Então, o pecador ele pode vir para a igreja, ele vai ser amado pela igreja, mas ele tem que renunciar. Se ele quiser galgar postos mais superiores do ponto de vista espiritual. Se ele continuar como está, então ele não precisa vir para a igreja. Ele pode ficar onde ele está. Não é assim? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Elisângela, foi muito bom estar aqui com você. Hoje você falou sobre perseguição religiosa. E você acha mesmo, como a gente ainda tem 5 minutinhos, que as pessoas elas podem ser mais amadas pelo que elas vestem? Com certeza, Julie, com certeza. Aí entra novamente Se eu o me vestir versículo. bem, eu vou ser menos perseguida? Pode ser, pode, claro. Permita-se isso, claro. E o meu guarda-roupa não precisa estar tão cheio quanto o seu? Não precisa. Eu garanto para você que eu vou ficar 2 horas com você e vou montar 15 looks, não tirando a sua essência, ressignificando o teu guarda-roupa e deixando você muito mais feliz. E sem gastar, tá? Olha, gente, ela está dizendo Gastar só isso, comigo. mas ela, depois que saiu do banco lá da área financeira, ela ficou por 5 anos só usando o guarda-roupa dela sem repetir roupa. Não. Aí é fácil, né, amiga? Não, eu garanto. Da oportunidade, você vai ver. Olha Garanto. só, gente, olha só. É um momento maravilhoso. Poxa, eu acredito, sim. Fala aí como é que as pessoas fazem para desfrutar desse momento e não sofrerem perseguição e serem amadas pelo seu look. Com certeza. Olha, meu Insta é aqui_Eli e tem o Vista Bem com que tem. Entre lá, tem muitas novidades. Me chame no direct que a gente conversa. Mulherada, vocês vão ser mais felizes, eu garanto. E olha, o look dela tá maravilhoso. Olha o sapato, olha tudo. Tá, assim, vislumbrante. E você, meu querido Tiago, como é que as pessoas fazem para contratar o seu elevador nesse tempo que é tão desafiador para nós empreendedores, né? Mas as pessoas podem contar com o seu trabalho, né? Sim, a Centerlift Elevador está ativa nas redes sociais. O Instagram é Centerlift Elevadores e tem o site também www.centerliftelevadores.com.br. Você que anda sofrendo com o seu elevador aí, parando muito, ficando preso no elevador, ou tem alguma incerteza como que tá, né, seu elevador, é sempre bom estar fazendo uma vistoria com uma pessoa de fora, terceira, que você vai ter a real certeza se realmente a manutenção preventiva está sendo feita, as peças que estão sendo utilizadas são peças originais ou recondicionadas, estamos à disposição. Uau, que bacana. Então, até numa casa hoje, até as casas hoje podem ter elevador, né, dependendo da casa. Sim, 2 pavimentos já pode ser instalado o elevador, né? Principalmente a gente trabalha também com elevadores de acessibilidade, hoje é por norma, né? Dependendo
da altura, do desnível, já é necessário a instalação de uma plataforma elevatória para cadeirantes, pessoas com deficiência. Hoje nossos elevadores também têm todo o sistema de áudio para deficiente visual. Uau, que bacana, né? Olha aí essa parte da acessibilidade, que importante, né? Como é que eu faço? Eu entro no Instagram, ligo no seu Isso, telefone? pode chamar diretamente pelo direct. O direct repete aí pra gente. No Instagram tá como Centerlift Elevadores. Centerlift Elevadores, só mandar um direct lá e vai falar direto com o Thiago. Isso, a gente retorna o contato. Se for crente, não será perseguido. Falou que é crente, tem desconto. Essa semana vai ter 5% de desconto. Olha que ótimo. Não, só para quem assistiu o Family Show. Sim. É isso aí. Aí sim, porque lá na Lift Show, assim como no Vista-se Bem, todos são tratados iguais. Crentes, não crentes. Com certeza. Né? Com não certeza. não tem raça, não tem cor, Com certeza. não tem nada. Lá tem a presença de Deus na vida de vocês. Amém, amém. Para atender todos muito bem. Né? Amém. Muito obrigada, gente. Olha, o Family Show vai ficando por aqui hoje. A produção já está fazendo assim para mim, assim, acaba. E nós estamos aqui conversando porque o papo ficou muito bom. Mas na próxima quinta-feira a gente volta aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para falar para você. Boa tarde, Family Show. Um abraço, tudo de bom para você e volta aqui na próxima semana. Tchau, tchau.